Sejam bem-vindos aos estúdios da Digiflix! Empreendendo do zero, o rei do show é você. É agora. Sejam bem-vindos ao Didcast, é do zero. Agora 19º capítulo, episódio aqui. Tô aqui até emocionado aqui já, né? Com o Saulo Javan. Vamos falar sobre a arte de transformar paixões e negócios em sucessos memoráveis. A gente sempre fala de 3 esferas, né? Basicamente aqui, que é o corpo, né? Tudo que é material, físico. Você precisa estar bem para empreender. A alma, né? Que é ligada à sua mente, tudo que você recebe aí de intuição, né? Porque a mente é o resultante do cérebro. O cérebro é só um órgão que está ali também para te ajudar ou às vezes atrapalhar, né? E o espírito, que é a sua ligação que você tem em espiritualidade para receber também essas informações, né? Então a gente já agradece em primeiro lugar o Papai do Céu, né? Que é nosso principal patrocinador. A Amém. Isolar, que faz aqui o isolamento, né? Que é esse isolamento acústico. O Shopping Parque da Cidade e a Pocket Studio. Nosso convidado aqui, que eu já falei, sensacional. Eu sou apaixonado por você, Saulo. Sou extremamente grato. Depois a gente vai saber as histórias, né? Deixa pra contar depois. Artista vocal, cantor lírico, diretor musical, produtor de casting, dublador eu coloquei ainda um aqui, locutor. E fora mais do que ele é uma pessoa sensacional, com uma alma generosíssima. Uma pessoa que eu amo muito, e a gente vai falar sobre isso aí, como transformar, né, essas coisas, um evento, o seu sonho numa coisa memorável, como vocês fizeram também junto comigo no Rei do Show é Você. A gente vai falar um pouco disso. E é isso, a gente vai contar um pouquinho a sua história, pode ficar à vontade de contar a sua história, quem é o Saulo, de onde você veio, né, história realmente pessoal. E depois a gente entra nas perguntas, e no final tem um quadro que é o Lasca o Bambu, que a gente lasca o bambu do convidado. Mas com carinho, você sabe que é sempre com carinho. É uma pergunta meio Gabi Gabriela, aquela coisa que, que fica aquele bate-bola mais rápido. Mas é isso, Saulão. Obrigado demais por ter vindo, né? É uma pessoa fantástica e a palavra é sua aí. É um grande prazer estar aqui com você. Eu assisti uma vez uma entrevista que na nossa vida tem algumas pessoas que você esbarra e pessoas que você encontra. E acho que a gente teve um encontro naquele primeiro evento, né? Ah, sim, sim. Uma super sintonia que vem crescendo a cada ano, a cada projeto, um acompanhando a vida do outro. Sim. E é um prazer estar aqui acompanhando esse projeto teu que está crescendo dia a dia. Graças a Deus tá e que aí. a gente possa iluminar muitos caminhos juntos pela frente. Essa é a ideia, né? Trazer essa clareza, essa iluminação para as pessoas, né, Saulo? Muita gente precisa disso, nessas informações, e também conhecer o seu trabalho, que é fenomenal, né? Obrigado. Bom, eu sou apaixonado, não tem como. O pessoal vai ficar, pô, esse cara tá babando o ovo do Saulo. Tô babando, com certeza, o Saulão merece. Conta sua história, Saulão, quem que é você, a sua família, de onde você veio, onde você nasceu, e bora lá. Nasci em São Paulo, sou paulistano. Venho de uma família muito humilde, nasci num barraco na Rua da Moca. Cara, você já era da Moca mesmo. Da Moca mesmo, né? Meu pai foi um grande cara que, em 4º ano primário, conseguiu construir uma família linda, somos em 4 filhos. 4 filhos. Todos, menino, tem menino e menina. 2 casais. 2 casais. Sim. E começou com um chapa de caminhão. Caraca, chapa quem não sabe ainda hoje em dia, é uma pessoa que não tinha uma profissão muito definida na época e andando pelos depósitos, empresas, para saber o que precisava para aquele dia. Sim, é aquela pessoa que está lá para ajudar naquele momento. Naquele momento, no que fosse necessário. E ele entrou numa empresa como chapa de ajudar a carregar caminhão para uns fios da Demilos, depois ele virou auxiliar de motorista, depois de auxiliar de motorista depois ele comprou o primeiro caminhão, depois ele comprou um segundo caminhão, virou gerente de transporte, teve uma transportadora. Caraca. Pequena. Mas para uma pessoa que continuou com o 4º ano primário, criou um lastro de família muito lindo com 4 anos primário. Que exemplo, filhos. Né? Sim. E minha mãe é auxiliar de enfermagem. Né? Que exemplo de muito, você muito, construir muito. De garra. Porque as pessoas às vezes pegam uma coisa assim e só fazem ali temporário e não constroem nada, né? Sim, sim.
A hora que ele encontrou a família da minha mãe, que era um pouco mais estruturada nesse sentido, ele se viu desafiado para poder criar um lar. Sim. E aí ele assentou e encarou. Ele era um homem muito forte, muito determinado. E Uma criou essa característica família. dele seria determinação, você falaria. Ah, muito. Sim. Ele tinha um tino para negócio, para sacar a equipe. Era impressionante, impressionante. Pessoas. Sim, Forte. sim. E você pegou o que dele? Assim, além da determinação. Você acha que essa característica assim, de ser mais comunicativo, ou uma coisa que gosta de Isso pessoas? uma grande... Não posso dizer que eu tenha pego só dele, porque ele também era um grande comunicador. Ele foi um evangelista, né? Eu Ah, venho de família evangélica. Ele foi um que grande evangelista. pregava em igreja. Sim, eu fui com ele muito, desde pequeno, com a minha irmã, pregar no Hospital das Clínicas, na psiquiatria feminina, Olha. no Juqueri, na ortopedia. Ele levava vocês juntos. Sim, nós cantávamos. Ah, que legal. Ele falava e nós cantávamos. O canto já vem daí já. Desde sempre, desde 5 anos de idade, com base na igreja evangélica, Já, presbiteriana. Javan, Neto de Noé. Não é um nome composto. É um nome composto, Neto mas de não é Noé. sobrenome. Que Né? top. É engraçado porque na minha família eu tive 2 tios Saulo. O primeiro, diz a lenda que tinha uma peça na igreja, lá em Minas, Nepomuceno, a terra da minha mãe, e tinha mais de um Saulo. E qual Saulo está falando? O Javan, que fez o Javan da peça, que era um neto de Noé. Aí, em homenagem a ele, nasceu o meu tio, chamado Saulo Javan. Javan. Por grafia, erraram, colocaram com M. Ah, com M. Na realidade, tudo era Javan com A tio. Ah, Javan. Aí ficou Javan. Javan. É top. E aí eu nasci em homenagem ao meu tio, que era muito amigo da minha mãe. Vim como Saulo Javan, com N. Mas o meu sobrenome é italiano, Iervolino. Yeah. Tem a tipologia italiana, Sim. coisa massa. Iervolino. E é engraçado, tem muita gente que deve te conhecer e nem deve saber essa história. Tem certeza Aqui- absoluta aqui- que Javan é sobrenome. E é impressionante as coisas que eu aprendo aqui. O Borel, ele fica ali, ele fica só anotando as coisas. Várias coisas que são insights, assim, ele anota ali. O Borel vai sair o mestre aqui da... Hoje eu tenho meu filho, que já é um grande artista, tá Sim. rodando o Brasil cantando, Maravilhoso, né? fantástico. Eu babo. É, Babo mesmo. mas tem que babar, né? A gente... Mas eu vou falar uma coisa muito, muito concreta. Eu sou muito chato em relação à música, à performance, Sim. à afinação, a pessoa entregar um recado. Então eu babo, mas eu não alivio. Você Eu baba, babo mas porque ele tá bom. Não é porque... Entendeu? Não é porque ele é meu filho, é porque ele tá bom. Porque o que ele já sofreu na minha mão não tá escrito. Ele já chegou pra você e falou, pai, você me ama ou me odeia, né? Porque não é possível desse jeito, né? Ele é muito leve também, né? Muito doce, muito leve, muito de boa. Primeiro dueto que ele fez comigo num evento, não eu cantando com ele. Já tinha uma história muito engraçada que ele foi fazer o dueto da Ana Carolina, né? Ah, E eu falei, não fica nervoso. Se você ficar nervoso, você segura o microfone com as 2 mãos para não ficar é porque dá aquela... balançando o microfone. Faz uma cena, segura o microfone com as 2 mãos, fica mais romântico, tal. Segura. E qualquer coisa você tem um TP ali com a sua letra, né? E ele foi fazer a música Quem de Nós Dois. Sim, linda, né? Linda, um dueto que ele cantou muito bem. Só que o começo da música é Eu e você, não é assim tão complicado. Mas colocou, estava escrito... Dá só uma pausa nessa parada aqui, hein, que eu já até arrepiei aqui. Mais um pouquinho. Aí ele estava escrito, dueto, Quem de Nós Dois? E ele, no nervoso, leu e falou, é isso. Ele falou, quem de nós dois? Aí, não é assim tão complicado. Corrigiu na hora. Muito, muito divertido. A gente riu e chorou. Foi muito legal, muito legal. Muito lindo você acompanhar essa evolução, né? Sim. Eu acabei de assisti-lo esse final de semana, fazendo primeiro Elvis Presley, na sexta-feira. No sábado, eu vi ele fazendo Embalos de Sábado à Noite.
Ah, Outra coisa, cantando e dançando maravilhosamente bem e tal. E no terceiro dia, no domingo, eu assisti ele fazendo A Fera, da Bela e a Fera. Quer dizer, 3 composições completamente diferentes, diferente. coreografias, Perfis textos diferentes. diferentes, perfis diferentes. Eu só não assisti ele fazendo ABBA. Que eu falei, filho, eu Nossa, não vou aguentar. Domingo, te amo, mas eu não vou aguentar 2 espetáculos no mesmo dia. Aí eu tinha um compromisso. uma E versatilidade, né? sim, sim. E canta e dança. Bom, tô aqui no podcast que eu sou convidado babando pelo Babando. meu filho. Mas a gente, isso que é legal, né? Construir isso junto, né, Saulo? E Sim, você trazer toda essa história, né? Que também vem do seu pai, desse DNA da sua mãe, sim. Meu pai passar cantava isso. muito bem. É? Ele tinha Minha esse mãe vozeirão? também. Meu pai tinha um vozeirão maior do que o meu. Ele só não tinha técnica, mas ele era tenor, eu sou baixo. Então ele era. Eu queria ser tenor. Pra quem não conhece, qual a diferença básica de tenor e baixo? Não tá aqui nas perguntas, mas como é legal, eu adoro esse assunto. Eu vou perguntar. Os meus cantores líricos que me perdoem, mas eu vou fazer um resumo bem básico, né? Pra pessoa O leiga. tenor é um mocinho, digamos assim. Não é sempre assim, mas é um mocinho, é o herói, e que canta Nessun Dorma, aquela coisa agudíssima que todo mundo treme. O barítono, ele pode ser o galã, mas também pode ser um vilão, Dá pra brincar ali. que é uma outra classificação um pouquinho mais grave. E o baixo, como a minha voz, ele é o juiz, ele é o tutor, ele é o marido traído, O sofredor. o sofredor, às vezes o bobão, eu faço muito personagem bufo. Ah, você tem essa característica de humor, né? Nata, Sim, assim, sim, né? sim. E fica fantástica nas maquiagens também. Ah, eu gosto muito dessa parte do visagismo. Fica Eu fantástico. amo o pessoal do visagismo, porque o mais difícil para mim é, por exemplo, tem uma ópera chamada Giannis Kiki, que eu faço o Simone, que é um velho caquético. Ah, eu já Nos vi você de ensaios, bengala lá. nos ensaios, fala, tal, aí eu começar a fingir que eu tô mancando, ou um gestual, tudo, eu me sinto nu. Tá faltando alguma coisa. Eu preciso de alguma coisa, então eu peço, eu quero uma peruca, me dá uma bengala, me dá alguma coisa para me ajudar. Aham. Porque senão eu fico só na minha cabeça trabalhando, mas o meu colega do lado não tá vendo nada, mas na minha cabeça eu já sei o que eu vou fazer mais ou menos. Sim. Aí vem os meus amados do visagismo e eu falo, eu quero uma peruca destruída, não é para ficar bonito não. Você também tem essa coisa da construção junto também. Junto, lógico que eu respeito eles. Sim. Normalmente tem uma preconcepção do personagem que Sim. o diretor quer, né? Não é o que eu quero exatamente, às vezes. Então, eu me coloco como uma tela branca, mas normalmente, Você uma já tela em branco, você mas tem uma- normalmente eu ajudo, falo assim, olha, e se, Esse- né? Por exemplo, o primeiro Esse Bartolo que eu ladinho. fiz, o visagista pegou um cavanhaque e fez uma peruca. Que era um cavanhaque comprido. Então o que acontecia? Aqui tinha uma coisa curtinha e do outro lado aquela coisa lambida. Ficou mega Que engraçado. quando começava a correr, ficar nervoso, subia. Eu falei, é isso. Entendeu? Fica um tom assim engraçado. Um tom engraçado e ao mesmo tempo irritadiço, né? Porque ele tá. Então eu amo o pessoal do Você visagismo. consegue colocar assim em tons, falando assim, colocando a sua voz igual você fez assim, que é o Vitor e Léo também fizeram uma composição, né, dessa música, né, que fala do Eu e Você, né, Ah. né, que eu cantei até, fiz uma serenatinha assim uma vez. Depois a gente canta. Mas minha voz não é tudo isso aí. Mas você consegue colocar em tons assim, o barítono, alguma coisa assim? Dá pra fazer isso? Só pra gente, que eu adoro, né? Você sabe que eu gosto de te explorar, né? Sim. 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 Agora, né, assim, dá pra gente fazer uma. Como você sendo baixo, Eu seria o quê? eu. Como que você O descobriria? entrevistador. Eu não sei, eu não conheço você cantando. Tá. Sua voz é mais leve do que a minha, mas a voz falada pode ficar numa gaveta e o canto é em outra gaveta. Né? Então, eu vou chutar uma coisa que eu não tenho a menor ideia. Entendi. Realmente não. Tem que ver cantando. Teria que ouvir cantando, ver onde ficam as passagens vocais, onde Passar sua voz... alguns trechos pra cantar e ver o que dá. Bom, o baixo, ele vai cantar mais grave.
aqui no microfone, sem aquecer, tendo tomado um café com leite e chocolate no Copenhague, Me prejudica é o que eu preciso para poder cantar. Mas vamos lá. Vamos lá. Um baixo da ópera, uma ópera que eu vou fazer, chamada La Bohème. Eu vou cantar o Colline. Ele tem uma área famosa com... Todo mundo tá muito ruim da vida, muito pobre. Tá, e a Mimi tá quase morrendo, precisa arrumar um jeito de ajudar. E ele vai vender o casaco dele. Eu já tô até vendo a situação aqui. Ele vai vender o casaco para poder ajudar. Então ele canta uma área chamada Vecchia Cimarra. Vecchia Cimarra. Então seria Prepara um pedacinho, coração, hein? Morel. Um pedacinho, não sei se vai... Vamos lá. Vecchia Cimarra, senti, io resto al pianto a scendere il sacro monte ordevi, le mie grazie ricevi. Então ele fica mais ou menos nessa praia. Caraca. Aí, o galã. É complicado porque não é meu repertório. Eu tenho um monte de amigos que pode ser que assistam e meu francês vai ser uma maravilha, mas... tudo bem. Só um pouquinho, não sei se vai estourar aqui, né? É uma brincadeira. Votre toge pelle voulez rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, oui, les toreros, je la da... E aí vai. Por plaisir, ils sont les combats. Já esqueci a letra, já dei deixando. Morel, o microfone deu aí, que quase que dá aquela... Né? Incrível. E o tenor é lá em cima, né? Não dá pra eu cantar no tom dele. Mas vou mostrar uma música que eles cantam, mas não, eu canto ela bem grave pra poder cantar. Sei lá que tom vou pegar isso aqui pra não estourar o microfone. Não dar um galo. Fazer um galo na voz, né? Ai, me divirto. Ma il mio misterio è chiuso in me, il nome mio nessun saprà, no, sulla tua bocca lo dirò, quando la luce splenderà, vincerò. Esse não era pra ser assim. Eu vou bater palma, bate palma, Morel. Ficou ruim isso. Ficou maravilhoso. Desculpa, gente, os cantores, desculpa. Os cantores eles são exigentes, mas pra nós aqui ficou sensacional. Não. Tem gente aqui, tem o Borel, que é fã. A gente tá entrando em vários assuntos, é uma doideira, mas tem o Borel apaixonado antes de falar, mas depois a gente fala. Deixa pro pessoal. Vamos continuar. Então, daí, seu filho, você é apaixonado, ama seu filho, tá lá, tá indo bem. E que mais você me conta da sua história até você chegar nesse ponto de ser um diretor, locutor? Eu tive uma trajetória que, como eu disse, meu pai era essa outra visão do mundo, né? Quando eu falei que eu queria ser cantor, a primeira coisa que falou, você vai passar fome. Tem aquela coisa de trabalhar numa empresa e tal. Sim, e passa mesmo. Passa. Não, passa, é um passa. desafio, né? Passa fome, igual empreender, passa dificuldade. Né? Empreender também tem isso, né? Os desafios. E aí, eu fui para administração de empresas. Eu trabalhei muitos anos dentro de empresa na área de recursos humanos. E fui fazer administração de empresas. E aí não aguentava mais, porque não tinha nada a ver comigo. Nada a ver com a sua alma. Nada. Mas eu me empenhava. Sim. Trabalhei em várias empresas legais. Você faz bem, executa bem, tem uma qualidade. Estava lá batalhando para sustentar minha família e tal. A primeira empresa que eu trabalhei muitos anos mandou todo mundo embora. Foi na época da crise da construção civil. Tá. Aí saí, fiquei... Naquela época tinha uns gatilhos, né, de salariais e tal. Verdade. De um mês para o outro mudava... inflação, né? De um mês para o outro mudava a cifra
mas você comprava menos, né? Aquela loucura. O pessoal no mercado mudando o preço na hora que você na está hora que comprando. você tá comprando. Que doideira é essa? Né? Eu fiquei 9 meses desempregado. Quando eu fui empregado na segunda empresa, depois, eu entrei exatamente com o mesmo valor escrito na carteira do que eu saí. Exatamente. Ou seja, o achatamento foi enorme. 9 meses depois, aquele né? valor com já... os gatilhos rolando, foi enorme. Mas eu falei, o que dá para fazer, vamos lá. Aí eu fiquei 1 ano nessa empresa e apareceu uma oportunidade de uma outra empresa grande, que na época era o Mapping. Né? Liquidação eu trabalhei na do Paranapanema, Mapping. depois trabalhei na Vale Refeição, depois trabalhei no Mapping. Tudo na área de recursos humanos e área de análise de cargos e salários. Caramba, você deve ter conhecido muita gente que trabalhou comigo na Leroy. Fender, Alessandra Ascioli, um monte de gente trabalhou. Eles eram estagiários. Isso foi na época do Noé, né? Não lembro mais. Faz tempo, né? Muitos na época anos. o Mapping vendia aquelas bicicletas, né, tal, não esqueça da minha Caloi, né? Nossa, aquela coisa, muitos anos. Era sensacional. Aí, quando o Mapping fechou, eu comecei a dar cabeçada antes de me render ao canto. Fui tentar vender calçado, não vendi um par. Desculpa aí. Opa, mas Fui trabalhar com meu pai na transportadora. Você chegou a trabalhar... Cheguei a trabalhar com meu pai na transportadora. Pai, precisa e meu pai me ajudou, fui trabalhar e tal, mas assim... Não dava. Eu saí da Doc Lobo com uma secretária no departamento para levar papel higiênico na Kombi, para ir para E Carvalho, Itaim Paulista, sei. Marmita. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer, não tem nada a ver comigo. É um suplício. Não vou morrer. Aí fui assaltado com arma na barriga, eu falei, não vai dar, tal. Aí eu saí, tive uma brilhante ideia, fui trabalhar com compra e venda de carro. Peguei aquela Kombi que eu tinha, transformei ela em uns 4, 5 carrinhos velhinhos, então reformava os carros, arrumava, tocava freezer e vendia. Só que eu fui comendo a Kombi, né? Você foi... Entendeu? Você não tem um patrimônio para ir rodando, você vai comendo o patrimônio, vai vendendo. Ganhei bastante aqui, mas você está comendo, é a casa, é o filho, é a escola, já tinha meu filho. A Kombi vai ficando cada vez menor. Aí chegou uma hora que eu falei, chega. Eu saí de lá com uma Brasília que a porta caía. Que fase, né? Você fala, meu Deus. E aí eu falei, não, eu vou me render ao canto. Aí eu fui estudar. Só que eu já estava velho para iniciar uma carreira. Quantos anos você tinha nessa época, mais ou menos? Uns 27, 28. Para começar do zero. Sim, você já falou, poxa. E naquela época a cobrança é muito forte também, né? Pra você ter uma ideia, os concursos de canto vão até 25 normalmente. E para você fazer um concurso de canto, você tem que estar muito bem já, né? Tem uma estrada. Eu estava começando do zero. A minha bagagem era do canto da igreja, reger coral na igreja, fazer solo na igreja, né? E ninguém tinha visto essa voz fenomenal? Ou você... Eu já tinha visto, mas... Passou. Essa parte do fenomenal é por sua conta, muita gentileza. Mas quando eu comecei, eu passei por 2 bancas e o que eu ouvi foi assim... Nós não queremos, você não foi aprovado porque a sua voz tem muito problema. Eu já tinha idade, não quiseram me adotar. Eles não estavam preparados para você, sabe? Uma professora me encarou. Vamos lá. Olha, fulano falou que não interessa, sua voz não interessa. Eu vou fazer aula com você. Eu vou te dar aula. Naquele primeiro ano, eu só tirei nota máxima e fiz 2 personagens da minha primeira produção profissional. Que legal. Com a banda sinfônica jovem, um ragtime chamado Trimonisha. Fazia 2 personagens. O primeiro entrava como pastor numa carroça, abençoando e cantando. O segundo era um lenhador em cima do barril. Aí comecei a brincar, eu falei, gente, minha primeira produção eu já estou acima dos outros. Ou na carroça ou no barril. Agora não vou querer no chão mais. Agora eu quero ficar no alto. Quero no alto. Meu lugar é no alto. E aí foi dando certo. Meu pai chegou a ouvir. Chegou. Ele infelizmente estava sem enxergar na época. Tadinho. Mas ele chegou a ouvir essa montagem. Se emocionou. Ele falou assim, me avisa quando eu for o aplauso dele. E quando eu entrei, ele falou, esse é meu filho! Gritou em voz alta. Italianão. Sim, bateu palma, não sei o quê. Que legal. Foi muito legal.
Não tem preço, né? Não tem preço. Então, o canto e a transformação de carreira vem daí. Sim. Eu tinha um filho, uma esposa, Preciso fazer alguma uma coisa. casa para encher de comida. Eu tive muita ajuda de muita gente na época da igreja. Eu frequentei durante muitos anos a igreja. Tive muita ajuda de pessoas que traziam alimento, você tinha trabalhos. Sempre foi fui muito acolhido. Que legal, né? Mas a minha grande base foi a igreja. Tanto que eu tive o meu maior problema técnico no começo foi essa base da igreja. Puxar um pouquinho para a questão da igreja, pelo características musicais, etc. Na verdade, eu tive uma grande professora que eu fazia? Eu pagava uma professora particular, ia lá e fazia os exercícios, e eu cantava achando que estava arrasando, porque sempre eu tinha uma característica de fazer as pessoas chorarem na igreja. Era pelo tom da sua voz? Pelo tom, pelas músicas, pela forma com que eu me dedicava, pelo que eu fazia. E para mim estava bom, aquela voz estava ótima. O pessoal tá chorando, tá emocionando, tá chegando. Um dia, numa aula, ela fechou o piano e falou, uma aula paga, hein? Essa é a nossa última aula. Eu falei, por quê? Eu falei, porque os medíocres vão te ultrapassar. Caraca, pegou pesadão, né? Eu falei, como assim? Eu falei assim, você faz a sua voz, você não mudou nada, você não fez exercício técnico, você não mudou nada, não fortaleceu o seu timbre para fazer o canto lírico, que é onde a minha voz cabia mais, né? Hoje, se eu pudesse ser cantor sertanejo, dá muito mais dinheiro, por que não? Uma música bem feita, claro. Uma música bem feita. Com letra boa. Com letra boa. Mas a minha voz cabia muito mais para esse lado, para a vertente do canto lírico. Eu não queria fazer não me identificava muito com um repertório mais, como eu vou dizer, romântico antigo. Não era muito a minha cara. Eu falei, como assim? Eu falei assim, o medíocre, ele sabe da limitação do talento dele, ele batalha todo dia para quebrar uma pedra, para construir um muro. Você já tem a voz, sua voz é isso, sua voz é aquilo, tal, mas você não tá nem aí para fazer essa mudança. Você tá bom com esse, para você tá bom do jeito que você tá fazendo, você tá confortável. Quando chega na hora de disputar um papel, o medíocre que tem menos talento, ou menos timbre, outras características que talvez eu tivesse de herança, que eu tenha de herança, ele estudou musicalmente, ele tem técnica, ele tem horas de rodagem, e ele vai passar à tua frente sem sombra de dúvida. É uma frase que eu falo bastante, que é o esforço vence o talento quando o talento não se esforça. Né? Basicamente isso. Seria isso. Aí eu pedi para ela um mês. Falei, ok, me dá um mês. Mas você também é bom de ouvir, né? Senão você fala. Eu tomei um choque, ninguém nunca tinha me falado uma coisa assim. Sempre batendo palma, sempre chorou, sempre. Ai, que lindo, que bênção, que sua voz, isso, aquilo lá. De repente eu pensei, nossa, né? Que eu tô pagando ainda? E pagando caro? Eu tomar uma dessas. Guardei o piano, ela fechou o piano, falei, me dá um mês. Se quando eu voltar, estiver absolutamente igual, a gente para. Aí fui para casa, trabalhei a cabeça, peguei os exercícios, comecei a lembrar as coisas que ela falava, desde apoio, onde fazer, e voltei depois de um mês. E estava um pouquinho diferente, não é um mês que vai fazer uma grande diferença técnica. Para quem não sabia nada, né? No meu caso. Aí eu voltei e ela falou, parece que deu uma acordada aí. Olha, e aí de exigência eu comecei né? do zero. E quando eu cheguei no canto mesmo com os professores do meio, eu tive muito problema técnico. Tinha muito vício, muito vício técnico. Já da formação que você tinha. Mas a voz é uma coisa incrível porque eu continuo trabalhando ela com grandes profissionais até hoje. Eu não pretendo... Tem uma coisa que eu gosto muito, que é do ensaio, da aula, do coaching, né? É muito legal. Gosto muito. Aí tem um personagem para fazer, às vezes eu falo com um pianista, fora um outro técnico que a gente trabalha, que veja o estilo, que tem essa diferença, né? Você tem, às vezes, um pianista amigo que te ajuda a colocar as notas no lugar, os tempos, as frases, mas tem um outro profissional que vai falar, bom, aqui nessa época... E vai aquele cara que traz todo o embasamento. Aqui o seu agudo, aqui a sua voz, aqui não sei o que lá. Né? E aí você
você realmente começa a criar o teu personagem, né? Aí você pegou, foi lá também, teve que fazer todo o DRT, teve que fazer toda essa parte Tudo. de formação artística para poder exercer. Sim. Para o canto é OAMB, né? Da Ordem OAMB. dos Músicos do Brasil. Para atuação, para dublagem é DRT, Tá. que é E de aí, ator. e você, quando que chegou ao music na sua vida? Eu comecei estudando na ULM, na Universidade Livre de Música. Nessa ULM tinha um grupo de prática em conjunto, que fazia standards de jazz a capela. Era incrível, com um maestro chamado Bumilcar. Nossa, deve ser bem legal. Era muito legal. Era muito, muito legal. Jazz a capela, deve ser muito legal. Era muito legal. Só que na ULM, você não pode pegar, por mais que você tenha um casting enorme, incrível, deu certo, esse casting funcionou e tal, você não pode sair vendendo. Você não pode sair fazendo evento, você não pode sair cobrando, porque é uma coisa da universidade. Ah, Quando saiu, e aí não ia ter mais aquele grupo, acabou aquele grupo, um cara que dirigia um grupo chamado Cor em Voz pediu as partituras e autorização para fazer um trabalho parecido, só que comercialmente. tá. E eu entrei para o Cor em Voz, que era de um rapaz chamado Luciano Xavier, que não está mais aqui. E eu entrei, era uma maravilha. Começamos a cantar, fazer muito evento, o grupo já era bastante tradicional, fazia spirituals e standard de jazz a capela. Nossa, deve ser muito legal. Era muito legal. Um grupo enorme, com gente incrível, que está nos musicais até hoje. Muita gente está aí nos musicais até hoje, grandes atores e atrizes estão nos musicais até hoje. E aí o Luciano teve uma falência de pulmão. Poxa, Então, quando ele estava para ir embora, ele falou, você cuida do Cor em Voz para mim? E eu falei com o irmão dele, um grande ator chamado Maurício Xavier. Falei, olha, o Luciano falou, papapá, tudo bem? Tudo bem. Só que quando a gente continuou, o que acontece? O grupo tinha, com o passar dos anos, iam trocando as pessoas e não ia tendo muito ensaio do idioma certinho, da nota certinha, ia tendo o efeito da música. Uma coisa é quando você tem 20 pessoas e tem 4 que não sabem direito a harmonia. E aí você vai trocando. Dos 24, dos 28, dos 29, dos 9 não sabem. Chegou uma hora que precisava reensaiar as coisas. sim. E toda vez que a gente começava a revisitar isso, era muito pesado, era muito triste, porque a gente perdeu o Luciano, um cara de muito amor. Com ele eu fiz o meu primeira ópera. Primeiro ragtime. Ele estava no elenco arrasando, né? E aí... Uma pessoa muito amada. Né? Muito amada. Muito, muito talentoso, muito amado. Tenho vários amigos até hoje ainda, que eu conservo na minha vida. E aí a gente falou, olha, gente, então eu vou mudar. Eu vou parar com o nome Cor em Voz, vou continuar com o projeto e tal. Mas não dava para ficar reensaiando o povo que não aguentava mais, que cantou aquilo 10 anos, e vai ter que ter saco para reensaiar. E para alavancar um novo trabalho, tinha gente que estava cansada, aí não estou muito afim e tal. Então eu criei a All Music. Você começa a ver pessoas que não estão muito afim, não está conectada com aquela energia, né? Acaba drenando, né? A força do grupo. Muito. Muita Isso é gente importante muito legal. também ver, né? Por mais que a pessoa seja boa, às vezes a pessoa não tá na vibe. Num outro momento de vida, né? Não tem nem. Não tem nada de ruim. Eu tô num outro momento de vida, não. Já fiz isso muitos anos, aí fazer eventos de novo. Aquilo, Vamos não, continuar, acho que eu mas quero... você vai pra cá, eu vou pra cá e tá tudo certo, então. né? É importante ter essa visão, né, Sal? Sim. Pra poder liderar a equipe também, né? É verdade. É um desafio, né? desafio. Com pessoas é um desafio. E não chegar no ponto de ser pessoal. Fala assim, é com o profissional, não é com a pessoa, né? Isso é uma equação muito difícil com o pisciano. É. Que eu sou pisciano. Um brasileiro já é difícil, né? Brasileiro é muito emocional. Muito difícil você entender que quando a pessoa não quer mais aquele projeto, ela continua te amando, ela só não quer aquele projeto. Não é com a pessoa, é com o projeto. O projeto, ok, a amizade. Ou às vezes a pessoa também quer o projeto e não quer você. Tem isso também. Tem isso também, né? E saber lidar com esse emocional. Né? É muito difícil. Mas aí eu criei a All Music e de lá eu continuei esse legado de pessoas, trabalhar com pessoas, só com excelência vocal e atender muitas empresas. Você é muito exigente, né, Saulo? Eu vejo muito isso em você.
aquela coisa também do paizão, é mesmo da forma que você, parece que o mesmo que é seu filho, né? Sim. Você é exigente, é firme, ama de paixão, mas não vai deixar de pontuar se tiver que pontuar. Isso é uma coisa que eu carrego como um peso desde a época da igreja. Porque lá também é assim, né? Tem aquela Não, coisa eu era assim, né? você Aí eu pensava assim, tá, vamos fazer um grupo vocal. Eu tive um grupo vocal dentro da igreja e um grupo vocal que a gente chamava de para-eclesiástico, que tinha algumas denominações e que a gente ia cantar na FEBEM, na casa de detenção, na favela, fazendo outro tipo de trabalho fora das 4 portas da igreja. Tinha também, mas fora das 4 portas da igreja. Cantar em cima de um caminhão, no meio de uma favela, fazer coisas de cantar em shopping e tal. Mas eu falava cantar assim... em shopping, fica já registrado, né? Shopping parque da cidade, a gente... E eu pensava assim, bom, você veio aqui porque você ama cantar. Sim. Estamos falando da igreja. Você veio aqui porque você ama cantar, você veio aqui porque você quer louvar a Deus. Então eu quero que você entregue o melhor. Eu não admitia eu fazer um kit de ensaio, preparar um ensaio, corrigir a nota, corrigir a postura, e falar do texto, e não cantar da boca para fora, e na semana seguinte a pessoa fala, não tive tempo de ouvir. Você não teve tempo? Você escolheu não ouvir. Isso para mim era inegociável, isso me deu muito problema, porque nesse ponto eu era muito rígido, né? E então esse dia eu falava, pô, mas se para Deus, cara. Que é o cara. Você tá, né? Que é a função do ser e estar, do ontem, do hoje, do amanhã. Você tá relaxado. Imagina pro resto. O que você está fazendo aqui? Né? É isso que você vai entregar? É o seu melhor? Não, mas você tem que entender. Não, eu não tenho que entender nada. Ó. É com ele. Você diz que você fez um compromisso com ele. O meu papel como diretor é puxar o teu melhor. Agora, se você vem para mim e fala que você não teve tempo... Então, isso era muito difícil para mim. Era muito difícil caber na minha cabeça. Eu era muito chato, muito chato. Sua régua é altíssima, mas aí você vai aprendendo a como lidar com a régua, né? Porque às vezes eu posso ser muito... Tem um personagem na ópera, o Barbeiro de Sevilha, que é a Rosina, que ela fala, eu sou doce... Eu sou obediente, eu me deixo ser guiada, mas se você tocar no meu calo, eu me transformo numa víbora. Eu acho que durante a vida eu fui tentando, por enquanto, equalizando, menos víbora, mais doce, para tentar tentar numa coisa de convivência. Né? Hoje eu não trabalho mais com a igreja, e a minha exigência é ainda maior porque é profissional. Sim, você tem não tem tempo para falha. Não tem desculpa, chance, não tem segunda chance. Ainda mais em evento. Evento não é show. O show começou, deu uma microfonia, corrige para a segunda música, na terceira tá tudo bem, no meio do show tá no ápice, aí todo mundo tá emocionado. O evento é um tiro. Pá! Eu lembro disso, você foi falando no evento. Sim, show. É um tiro. Tem que ser na mosca. Não dá para você se aquecer. Né? Vai cantar o hino nacional, erra a letra. Erra uma preposição. Errou não tem sempre. como. Ou para sempre. Né? Todo mundo, eu trabalho, o povo que trabalha comigo sabe, toda vez que vai ter apresentação do hino nacional, eu tenho um arquivo que põe a historinha da palavra explicando, porque segunda pessoa, tudo para a pessoa saber, tudo que é lábaro, tudo que a pessoa não está acostumada. Para saber o que significa também. Ok, vai, passa para mim, ensaia, 1, 2, se errou, tá frito, porque eu vou pegar no pé o tempo inteiro, né? É legal isso que você faz, né? Você já tinha desde sempre a questão da direção, né? Sim. É uma direção nata, assim, né? De dirigir as coisas. Sim, isso vem de família. Na questão da Allmusic, você começou agora, então, a trabalhar com empresas, começou a fazer isso aí. Como que é isso, Saulo? Que é o foco da gente falar hoje, que é essa questão de você... A arte transformar essas paixões, os negócios, né, em um sucesso memorável, porque tem que marcar a memória, né? Igual você fez, vamos dar o exemplo do Rei do Show é Você, né, que você fez lá. Eu nunca senti tanta energia na vida, de verdade. E é uma coisa que eu aprendi também, quando você está fazendo o que você nasceu para fazer, o seu
corpo, as suas vibrações, elas fazem, seu corpo vibra mais, Sim. ela expande mais. E você, eu quando tava lá com você lá, e eu fui ver vocês lá no shopping, né? É Pátio Paulista? Pode. Cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo. E até a Sara falou assim, minha esposa falou, você brilha com essas coisas, você fica radiante, né? Sim. E eu tava ali acompanhando só, não tava participando de fazer. E você pegou um dia muito atípico, né? Mas essas coisas me encantam, né? E eu vibro numa outra... Tanto é que muita gente falava, você tá ansioso no Rei do Show? Não, por que eu estaria ansioso? Eu já vi na minha mente tudo acontecer, eu vi lá, me emocionei com vocês antes, né? Sim. Eu via tudo isso aqui, não tô ansioso, eu tô animado, né? Tô energizado, né? Sim. Não é? Ansiedade é um tipo específico de tristeza na neurociência, né? Ah, é? É um tipo específico de tristeza, então eu não tô ansioso, tô feliz pra caramba. E como que é pra você transformar isso em realidade? Você transformar um sonho de alguém, o sonho de uma empresa, em um momento memorável, transformar essas paixões. O que passa na mente de quem constrói isso, quem ama isso igual você? E como que você trabalha isso na sua equipe para transformar aquilo em realidade? A pergunta complexa, acho que o primeiro assim. passo para mim, para que eu pudesse aprender a fazer isso, é não criticar. Porque o sonho não é meu. Então, se a pessoa tem uma ideia, um diretor de marketing ou uma gerente de marketing, fala assim, olha, eu quero fazer tal coisa. Eu não posso filtrar pelo meu gosto. Eu tenho que comprar totalmente aquela ideia e potencializar aquela ideia. Como que eu pego aquilo e deixo ela melhor? E deixo ela melhor ainda, para transformar ela em inesquecível. Né? Quando você tira essa crítica... Porque, às vezes tem coisa que você faz que você fala, será? Será? Né? Há muitos anos atrás, eu cantei com um pessoal da bateria da Rosas de Ouro, uma letra em cima de um samba famoso da Mocidade Independente. Eu, cantor lírico. Deve ser interessante. Aí eu falei, cheguei pro pessoal, bati aqui no microfone, cheguei pro pessoal da Rosas de Ouro e falei, olha, gente... Vocês vão desculpando qualquer coisa. Eu vou tentar fazer o menos impostado possível, o mais divertido possível na íntegra, mas não é minha praia. Eu tô aqui trabalhando. E aí eu fui com tudo. Ficou legal. Agora, dali virar um sambista, eu tiro o chapéu e, querido, eu vou bater palma pra você, mas não nasci com esse dom. Mas se propor essa versatilidade é importante pro É fundamental. Né? E é fundamental como diretor de equipe pegar primeiro você enxergar artistas que você vai levar no elenco que sejam plurais. Essa questão do casting, né? Que você... Não dá para levar uma cantora sabendo de um determinado... O Saulo me arrepio que eu tô emocionado. Querido. Não dá para eu pegar uma cantora lírica que não sabe fazer um outro estilo vocal. Ela é muito especializada no canto lírico e vou botar ela para cantar o samba. Vai sair uma coisa... As pessoas não vão gostar, não vai comunicar. Não vai comunicar com as pessoas. Ela não vai ficar feliz porque ela sabe que ela não está cantando na plena técnica dela. O cliente não vai ficar satisfeito. Então, se eu tenho uma coisa que vai para o canto lírico, aquela menina vai. Né? Se eu tenho uma coisa que vai para o rock, aquele menino é bom. Agora, se eu tenho um menino que tem que fazer rock, mas ao mesmo tempo tem que fazer Michael Bublé, maravilhoso. Não é um roqueiro, não dá para botar o cara cantando rasgado o Michael Bublé. É uma voz mais aveludada. Então. E como o elenco normalmente tem algumas vozes, então o meu desafio é enxergar dentro dos meus amigos, dos meus colaboradores, que casting eu vou ter para que cada um brilhe em um momento. E os outros, a hora que uma menina está brilhando lá fazendo uma coisa, os outros estão no backing. E assim as coisas vão sendo construídas, né? Como trabalhar esse ego? Porque tem um ego. Tudo que é emocional, tudo que é artístico, traz consigo um ego. E mesmo que não seja, tem um ego, né?
Eu sou top. Você tem muitos cantores excelentes, né? Muito. Excepcionais e que já foram em Voice, The Voice, já foram em um monte de Sim. lugar, né? Já estão brilhando muito por aí. Como que é trabalhar a simplicidade dentro deles e falar, agora é a vez do outro, agora é a minha vez? Ou é muito tranquilo no grupo, a sua energia atrai pessoas assim, ou você não já achou muito problema? Como que é isso? Já tive muito problema. Realmente, principalmente pela minha personalidade. Sim. Eu sempre tenho que falar assim, o pessoal fala, você tá bravo? Não, minha voz é assim. Eu lembro, e até mesmo no dia que a gente ensaiou, era outro Saulo, né? Um Saulo focado. Tinha que ser prático. Prático. Você não tinha muito tempo. É. Tinha que resolver aquele negócio na hora. Não dava pra ficar, Ali, tudo querido, bem. tal, não sei o quê, porque um dia... Não, aqui, ó, é o seguinte, você pega aqui, vai entrar por aqui, e quando ele não sei o que lá, ele vai... Nossa, não, é com carinho, mas é prático. Ok, gostou? Foi bom pra você? Foi bom. Ok, agora relaxa. Porque se eu começar, o que você acha, e você não sendo da área, você vai achar alguma coisa. Você vai achar. E aí nós vamos ficar patinando horas. No tempo que você não tem. É ali, pá, tenho 2 horas pra montar isso aqui no máximo. Pá, pum. Entendeu? E foi fantástico. Foi muito legal. Foi fantástico. Depois, quando acabou aquele encontro, o pessoal falou assim, nossa, o cara não ficou bravo com você. Eu falei, por que ele ficaria bravo? Ele é um profissional. Ele entendeu que eu não tava falando nada. Sim. Entendeu? Era assim, ok, pegou aqui, não, aqui a mão tá... Não, essa mão não vale. Isso aqui, essa mão tá no seu rosto, olha aqui. Entendeu? Né? Você não sabe. Eu tava apaixonado pra viver o momento. Sim. E você entendeu isso. Ele não tá aqui pra ser adulado, nem pra nada. Ele quer viver o momento, né? Ele quer viver. Agora, tem gente que você... Eu senti uma sintonia que eu podia falar com você assim. Sim. Agora, tem cliente, né? Contratante que você chega e você fala, com esse tem que ser diferente. Você vai no tom ali, você vai no sentimento também. Isso é uma coisa que você vai despertando com o tempo. Agora, com o elenco, eu tenho algumas máximas que eu trabalho sempre na minha vida, que pessoas são mais importantes do que coisas. Sempre. Uau. Pessoas são mais importantes do que coisas. Quando a gente vai fazer um evento, eu sempre falo assim, olha, não é o nosso show. Não é o lançamento do teu DVD. É o sonho do cliente. Vamos nessa? Você dá uma situada. Dou uma situada para todo mundo estar mais ou menos no mesmo diapasão, na mesma, sabe? Então, tá no mesmo elenco, eu tenho um super solista que está fazendo backing com outra pessoa que não é tão tem uma carreira tão trabalhada. E ok, você puxa um pouquinho ele vai ajudar você a lembrar como você era emocionante, como você se emocionava no começo. No começo, verdade. E sempre eu busco trabalhar os elencos com muito amor. Muito amor. Então, eu uso nos nossos grupos, quando vai fazer o amor é a chave. Olha, fulana tá aqui para te ajudar. A minha produtora tá ali para te ajudar, que é a minha irmã. Sabe? Tem alguma dificuldade? Fala comigo. Divide comigo. Não sei o que e tal. Mesmo assim, às vezes dá uns... Tem aquela tem coisa... o ser humano que escapa. Tem aquela coisa do RH também sua ainda, do passado, que te ajuda? Eu acho que eu aprendi muita... Acho não, tenho certeza que eu aprendi muito lidar com um público diferente, com situações diferentes, né? Antes de ir para a parte de análise de salários, eu trabalhava com um serviço social na empresa. Então era muito difícil você pegar, enfrentei situações de morte, situações de viajar para vir, uma pessoa viajar do Carajás para vir encontrar um filho que estava internado no hospital samaritano e quando ele chegou o filho já tinha morrido. Uau. Então, isso eu aprendi na unha, porque eu não tinha formação para isso. Não tenho formação para isso. Não existe também, acho. Existe quem faz serviços sociais. Isso é o trabalho de um assistente social, né? Ele tem preparação para isso. Eu não tinha, eu estive no serviço social, então fui aprendendo. Tanto que eu acabei desistindo dessa área justamente por isso. Falei, o que eu gosto é dessa emoção que me faz chorar no final do dia. Sim. Não que faz chorar durante o dia. Se eu me encontrasse numa profissão que para mim, veja bem, para mim, não estou dizendo que seja para todo mundo, que para mim me obrigasse a ficar frio diante do jeito que eu sofro, do jeito que eu sou pisciano, que eu choro em inauguração de shopping, então para eu aguentar o tranco, eu teria que ter um distanciamento muito grande, eu falei, eu vou perder. Vou perder isso que vou perder o que eu gosto. Sabe, sabe,
levar uma pessoa, acompanhar numa situação difícil para ela e ser um braço, eu gosto, é isso. Isso que veio da minha parte da igreja, da minha parte do que eu creio, né? Do ajudar o outro. Sim. Então, Servir, né? servir. Então, quando eu vi que aquilo ia, quando eu vi uma situação muito difícil na minha história, que 4 amigos morreram de uma vez num desastre de carro, e eu fui lá, teve que fazer reconhecimento de corpo, chamar legista para fazer aquela parte de reconstituição e tal. Cara, aquilo me levou num lugar que eu falei, e agora para eu voltar? É porque isso não sai da cabeça. Não, e agora para eu voltar, continuar trabalhando, porque pode... Não, eu falei, não dá para mim mais. Não dá para mim, aí chegou num limite. Isso chegou num limite. Eu encontrei um cara uma vez... Engraçado falar dessas coisas, né? Meu departamento era tipo 4º andar, não me lembro, 5º andar, sei lá. E eu tinha que pegar uma coisa no 6º e levar no 4º. Eu me lembro dessa situação. Quando eu desci do 6º e passei no 5º, que também tinha um almoxarifado, os caras, Saulo, Saulo, Saulo. Parecia um filme de terror, tinha sangue por todo lado. O cara decepou um dedo na guilhotina. A mania do brasileiro de querer ser esperto, porque tem a trave. Então você, já entendi, eu jogo a alça, ajeito o papel, ela vai bater na trave, travou. Numa dessas... Deu até um gelo. Numa dessas uma falange foi embora. Eu não tive dúvida. Nessa hora, peguei o dedo, peguei o pano, peguei o táxi, levei no hospital. Quando ele entrou, eu sentei e parecia aquele desenho que foi ficando tudo branco assim, né? Eu falei, ok, quase desmaiei e tal. Isso, tudo bem, eu encaro. E vai, faz e pronto. E faz e pronto, o cara tá lá inteiro, faltou um pedaço de dedo, mas você tá vivo, tá tudo bem. Agora, essa festa era um menino que trabalhava no departamento e de repente o menino chamava Gugu, era um fofo, uma coisa mais linda do mundo, de ser humano, de querido, de prestativo, que eu mesmo contratei. E ele falou, eu nunca tinha tido uma festa de aniversário na vida, porque a família foi muito pobre. É o chamado. Abri o céu propiciano, né? Eu ouvi o coro. Falei, vou fazer uma festa de aniversário. Falei com a minha gerente, fizemos uma festa de aniversário incrível, com bexiga, com tudo. Brigadeiro, parará, tal. Ele foi inacreditável. Só que aí, o que acontece? Na parte, não acreditando tirando de lado o destino, que a gente sabe que tem isso, sabe aquela coisa que quando não vê... Como que chama aquele ditado? Quando não vê mel, se meleca, uma coisa assim? Quando tem gente... Enfim. Sabemos. Sabemos o que é, tem gente né? que não, tem gente que nunca comeu mel, quando come se lambuza. Se lambuza, isso. Aí fez a festa, foi não sei o que, ele falou assim, Saulo, nós vamos tomar café da manhã na praia. Mas aí eles resolveram comprar cerveja. Eu falei, não vamos não. Não, tem 4 lugares no carro, um lugar é teu, muito obrigado. Depois da festa. Mesma hora. Mesma hora. Quando acabou a festa, eu falei, não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para casa, a gente vai acordar e vamos para a praia. Mas vamos para casa, a gente bebeu, vamos para casa. Não sei o que, imagina, nada a ver, não sei o que. Foram para a praia e colocaram uma outra pessoa. Quando chegou lá na praia, uma menina ligou para a mãe, vim tomar um café aqui na praia, não sei o que lá. Sobe imediatamente, consegue, não sei o que lá, você não vai dormir aí, então... Tentaram subir e não chegaram. Puxa vida. E é muito triste, né? Uma catástrofe, um marco na minha vida. Quando eu tive que descer no caminho de São José... Aquele menino que nunca teve aniversário. É. Meu Deus. E foi, mas pelo menos foi feliz, né? É. Vamos acreditar assim que era o momento deles. Era o momento deles. E aí eu falei, não dá para trabalhar com isso. Uma coisa acontecer na tua vida, uma fatalidade com família, com whatever, com amigo e tal. Tem que absorver. Outra coisa é você ser o responsável para resolver isso no seu cotidiano como profissional. Parte do seu profissional. Não dá, para mim não dava para aguentar. Quase morri. Quase morri. No show que você foi assistir, nós tínhamos a Ariane Ross. Sim, você falou. Ela muito feliz, foi um encontro muito lindo com a Allmusic. Foi a única vez que eu ouvi mesmo de uma pessoa, uma profissional do calibre dela, falar: o meu sonho sempre foi trabalhar com vocês. Eu falei, gente, né? Como assim? Que honra. E a gente encontrou com ela num outro evento, por um acaso. Não foi nem no casting. Foi num evento no Obelisco, um show do lançamento da tema da Boticário, com orquestra. Ela foi por uma outra pessoa. Grudou na nossa,
chamei ela para fazer os shows, chamei ela para a última apresentação e foi aquela apresentação que não teve o show de Natal. Sim, Não sim, teve a exato. apresentação do coral. Foi uma apresentação que vocês fizeram uma modificação ali. Tivemos que, porque choveu muito, não Sim. tinha como fazer, Choveu demais. molhou muito equipamento e a gente fez aquele momento descer a escadaria. Foi legal pra caramba, né? Foi muito legal, muito legal. Não foi o que vocês estavam querendo passar, mas eu adorei. Né? Me E no diverti dia demais. seguinte ela se foi com o marido. Eu vi o Instagram, né? Enfim, jovem. essas coisas, para não ficar pesado demais, essas coisas que eu, por exemplo, eu lidei, a gente ficou muito triste, chorei muito a vida dela, a partida dela. Ela veio e deixou um significado muito grande. Ela todo dia ela vinha, que ela foi assistir ensaio, ela estava absolutamente dedicada, chegou pronta com tudo. Me passa os kits e tal. Eu sempre faço um kit de ensaio, que de um lado tem a voz que a pessoa tem que cantar, do outro lado tem todas as vozes, para ela entender do que se trata. Ela chegou pronta com tudo de memória. Ela era uma grande profissional formada no exterior, com curso. Ela era poderosa. E se foi, né? Mas foi feliz. Mas lidar, por exemplo, lidar hoje em dia com essa situação pontual é triste, a gente chora, mas eu ainda mantenho meu coração. Se eu estivesse trabalhando naquela área, eu não sei como eu lidaria. E eu acho que é isso que você faz, que você consegue entregar essa emoção transformando em momentos memoráveis, né? Isso. Você passa isso para a equipe e isso é vivido por você, não é uma Sim. coisa que você... vamos só não fazer é da um boca evento. para fora. Né? E eu busco porque nós, os profissionais que trabalhamos em eventos, é tudo muito diferente, mas que vira tudo a mesma coisa. Se você deixar no mesmo tom ali, né, vai tudo... Né? É muito diferente, músicas são diferentes, lugares diferentes, horários diferentes, mas se você parar para pensar, vira a mesma coisa. Se você tirar o amor, se você tirar a energia, se você colocar aquele... Você tem que colocar como se fosse o show mais importante da tua vida, mesmo não sendo. Né? Mas você é a cereja do bolo daquele evento daquela pessoa. Tem um porquê aquele diretor escolheu aquela música. Tem um porquê no momento da empresa vai rolar aquela homenagem ao acompanhante. Ou um momento de você fazer uma abertura muito impactante. Sim. Tem um porquê, para motivar, para motivar os... Impactar a equipe, as pessoas que estão sendo convidadas, né? Tem tudo, sim, passar tudo. Você não pode só fazer. Né? Passar esse conteúdo. O Saulo, dublador e locutor, né? Agora a gente vai chegar no ponto aí que o Borel estava esperando. Quais as dublagens que você já fez? E algumas famosas e algumas que você pode fazer aí uma voz aí. Teve o Saulo, o pessoal que não conhece, mas o Saulo, quando participou do evento, né, do Rei do Show, você foi muito doido, né? Porque eu tava assim e eu falei, empreendendo do zero, legal, mas não é o nome do evento, né? Empreendendo do zero é o guarda-chuva. E eu falar assim, não, falar sobre como fala, protagonismo, né? Daí eu falei, putz, eu gosto de musical, né? Daí eu falei, putz, o Rei do Show, puta, filme, amo, né? Hugh Jackman, não sei o que e tal, aquele musical sensacional, fala sobre o circo, né? Quem criou o circo. E aí eu falei, pô, o Rei do Show não vou poder usar, vou ser processado, né? Vou ter que usar, o Rei do Show é você, né? E aí falou, pô, não podia ter uma musical, uma pessoa dançando? Pô, podia dançar. Eu não danço nada, sou tosco, né? Precisava chamar alguém. E cheguei no Saulo. E aí, quando eu tava fazendo a reunião com o Saulo, né, pra debater o projeto, pra ver se você também aceitava, que é um negócio até legal falar que você... Saber dar não, né? Que você falou. Sim. Né, pros projetos que não tem nada a ver com você. Aí eu falei, sua voz é conhecida, né? Sua voz eu já ouvi em algum lugar. Aí ele falou assim, não, eu já fiz umas dublagens. Eu achando que eram umas dublagens, tipo, qualquer dublagem. Aí eu falei, já fiz o Mufasa. Daí eu falei, Mufasa? Não tem como. Lembra que eu falei? Fala, faz pra mim um pouquinho Mufasa, né? Daí você fez lá, né? Sim, faz pro Borel o Mufasa, se puder, por favor. Simba, você precisa ocupar o teu lugar no trono. Tudo quanto você olhar, até onde a sua vista alcançar, um dia será teu. Acredite.
Nossa senhora, hein? Essa se o cara não se motivar numa empresa. E dá até para você usar toda essa experiência para fazer palestras nas empresas, né, Saulo? Ah, sim. Porque você tem uma experiência vasta, tanto de casting, como escolher equipe, como liderar a equipe. E quais as outras dublagens que você faz aí, que o pessoal Eu pode fiz o perguntar? Chef Tui, que é o pai da Moana. O pai da Moana no Moana. Mar de Aventuras, Legal. né? Eu fiz no The Mandalorian, da Star Wars, eu fiz o Griff Ah, Karga. Eu fiz o Retorno de Mary Poppins. Eu fiz o Dick Van Dyke, o velhinho que entrava para resolver a situação toda. Eu dublei... Formigas também você fez? Alguma? Não. Não. Eu fiz o Retorno de Mary Poppins. Eu cantei o filme, o live action da Bela e a Fera inteiro. Eu fiz o livreiro. Fiz League of Legends, o Swain. Fiz Mortal Kombat também, dublei jogos. Eu não vou perder essa oportunidade, lógico, né? Qual desses aí que você pode escolher, um, dois, pra fazer a voz assim pro pessoal ver? Você já fez o Mufasa, já que o Mufasa é sensacional, mexe com a alma das pessoas, né? A história das pessoas. Né? Eu fiz um que era divertido, que era uma releitura do Sete Anões. Um desenho chamado 7A, eu fiz o Zangado. E lá eu fazia uma homenagem a uma grande atriz que foi minha mestra, a Miriam Muniz. Então o Zangado ele é muito irritadiço sempre, não sei o quê. E eu fiz uma voz imitando a Miriam fazendo o Zangado. Você imitou ela Em homenagem a ela. Eu falei, quem bebeu a minha água? Não é possível, eu deixei aqui. Que é isso? alguma coisa por aí. Cara, é muito legal, né? Dá pra ver, assim, o personagem aqui do lado, assim. Que sensacional. O pessoal deve perturbar a sua vida, né, Sal? Pedindo coisa, assim. E o que você me fala sobre a dublagem, assim? Ele falou assim, tem muito glamour nessa história, né? E como que é, você fala assim, pra quem quer começar na dublagem, qual o caminho que você daria pra essa pessoa? Leia muito. O dublador é um ator, só que é um ator que não tem muito tempo de preparação para o personagem. Eu nunca saio de casa sabendo o que eu vou dublar. Nunca. Nunca. Não é aquela Não é coisa que você assim, recebe antes do material? Imagina! É tudo muito confidencial. Porque tem isso Muito também. confidencial. Você fica lá, você não entra com celular, você não filma, não registra nada. Tanto é que se você olhar o meu perfil, não tem um post Verdade. dentro do estúdio. Tem um post no estúdio. Assim, mostro lá, estou aqui no estúdio tal, mas do aquário para dentro, nada. Não pode. Entendeu? Você falou que até um acordo que você até tem que assinar por Sim, vidas você assina vidas nessa futuras, galáxia, vidas noutra passadas. galáxia, entendeu? É igual Né? Star Wars, né? Sim. Em outras galáxias você tem que assinar que Não pode, não pode. Caraca. Entendeu? Então você tem que ter e tem um tempo curto de dublagem. Não tem. Eu não tive o privilégio de fazer criar um personagem, que às vezes tem gente que você Fica cria a vida. voz e o desenho vem depois, né? Eu não tive esse trabalho de voz original. Mas você chega lá, você tá marcado 1 hora ou meia hora para fazer, não sei, X anéis. Anéis, A grosso modo, são as entradas do seu personagem. Não Chama é nem de o parágrafo, né? Porque às vezes o parágrafo pode ser um bife grande e é um anel. Mas você pode entrar e fazer... é um outro anel. anel. Entendeu? Então, mais ou menos isso. É um anel. Então só dá risada e... Isso. E você chega lá, você tem que olhar, você vê o tempo da dublagem, porque você tem que fazer o sync com a boca, né? O lip sync. E a intenção. Que não pode ser... Nunca bate a intenção do inglês com o português. Tem uma música na fala americana ou britânica que não é como a gente fala. Sim. Né? A movimentação, né? Além da movimentação, eu falo da música mesmo. Música mesmo. Por exemplo, sei lá, a pessoa fala assim...
E não cabe no português você fazer essa musiquinha falando qualquer palavra, que é a palavra em inglês puxa. Ah, Entendeu? Isso que eu chamo de música da fala, você tem que colocar a mesma intenção, mas em português. Senão você sai cantando, o pessoal fala assim, mas ele fala, assim, eu gostaria de saber como você está, né? Não, você não fala assim. O português não fala assim, é. né? Você vai falar na sua entonação. Então tem isso que é um desafio grande, um trabalho. Leia muito para ter vocabulário, saiba fazer as vírgulas, saiba entender as intenções. Às vezes não está só na vírgula, a pessoa fala, a vírgula veio depois, mas tem uma engasgadinha, a pessoa está emocionada, fica com a voz meio embargada, ou a pessoa está muito irritada, ou ela quer dizer uma outra coisa e está só naquela frase, mas a intenção é outra. Então você tem que ouvir e rapidamente entender o que o personagem está falando naquele momento. Muitas vezes você consegue chegar e um diretor fala para você, olha, a situação é a seguinte, ele chegou e ele percebeu que a vizinha furou o pneu do carro dele. E eles têm uma briga há muito tempo, muitas vezes. Tal, não sei o que lá. Ele te dá um briefing rápido, do contexto rápido, para você não falar, você fala assim, furaram o meu pneu. Não, se furar no seu pneu já vem de... Você sabe quem é, você viu a mulher, você tem uma outra coisa, uma coisa entre dentes, entendeu? E vogais que no inglês ele fica com a boca aberta, e a palavra em português ficaria com a boca fechada, que você muda a palavra para ficar com uma sílaba com a boca aberta. Vários ajustes que um bom diretor, que eu tenho a sorte de trabalhar com ótimos diretores, que vão saber, não, Saulo, peraí, aqui você correu, aqui faltou, aqui tá sem graça, aqui, peraí, vamos de novo, né? Saber falar não é importante, Saulo? Nos projetos, por exemplo, você falou de um projeto, você falou não lá, né? Qual que eu falei não? Que era um personagem gago, não sei o quê. Não, mas aquilo eu encarei, aquilo foi aquilo foi o único projeto que eu falei não na vida de dublagem, né? Dublagem. Não do canto. Sim, de dublagem. De dublagem, o único projeto que eu falei não na vida porque eu não tinha competência para fazer aquele projeto. Então eu reconheci. Tem que saber. Tem. Estou fazendo o estúdio perder tempo, a diretora perder tempo, o técnico perder tempo, e eu não vou dar conta. Porque tem um tempo para você resolver uma... Não é que você fica assim, ok, vamos ficar uma tarde e você vai frase a frase. Se fosse uma coisa assim, eu daria conta. É muito devagar, ensaia, deu errado, não sei o que, ajusta, não sei o que, corrige. Dublagem é muito rápido. É muito rápido. Quem acha que a pessoa fica lá horas dublando... Tem gente que fica horas. Mas quando fica horas é porque falou muita coisa. Sim. Você não fica horas para fazer pouquinha coisa. É rápido. Tem que ser rápido, tem que ser ágil, tem que render. Então quando eu vi aquele personagem que eu não dava conta, eu falei, olha, me desculpe, mas acho que você chamou o profissional errado. Eu não estou em condições de fazer isso aqui ainda. Tem que saber a situação, né? Sim, é ser honesto, né? Não é aceitar tudo também, sabe? Ser honesto com você mesmo e com o trabalho, porque vai dar ruim. Aí o que vai fazer? A pessoa vai ficar gravando. Quando ela olhar o resultado, ela vai falar, não gostei. Ela vai ter que gastar de novo chamando um outro. Ela vai te pagar porque você trabalhou. Você trabalhou. Se ela não usou, é outra coisa. É o problema dela, né? Mas você estava lá. Quais habilidades que você acredita serem essenciais para ser bem sucedido nessa parte artística, seja em eventos musicais? Qual que é uma das habilidades que você fala assim, para você fazer isso? Você falou do amor, né? É um dom também, mas é uma decisão, né? Você é igual amar uma pessoa, né? Você decide todo dia, né? Porque eu falo amar as qualidades, todo mundo ama, né? Os defeitos é outra coisa. Mais complicado. Então a decisão, falo assim, e passar isso para a equipe. Mas o que mais você falaria que é importante ter para a pessoa que vai trabalhar com essa parte artística, trabalhar com empresa ou o que seja? Ninguém vai te criar. Ninguém vai te formar. Se você chegar despreparado, eu falo assim, desculpa, estou começando. Não tem tempo. O mundo não permite mais isso. Então, se você vai ser um cantor, se você vai ser um ator, se você vai ser um dublador, estuda, faz lição de casa. Estuda o que você vai fazer. Estuda o que você vai fazer e chegue com uma proposta. Né? Aí, se a pessoa vai mudar a sua proposta e propor outro caminho, é outros 500.
Na dublagem é mais difícil, porque, como eu te disse, você não sabe o que você vai, É um vai acontecer. improviso ali. Hoje eu fui fazer uma dublagem antes de vir pra cá. Eu fiz 4 anéis. 4 anéis. Nada. Não é nada. E dos 4 anéis foram 2 personagens. 2 para um e 2 para outro. Um foi um policial e o outro foi um X lá, que nem lembro o nome dele. Foi tão rápido. É, tipo, voz homem 1, policial 2. Entendeu? Assim, pá. Tinha meia hora marcada, eu fiz em 15 minutos. Porque eram 4 anéis curtos. E entendeu? você já tem experiência. Sim, e o diretor achou que o que eu propus foi bom. Ele achou, ok, tá ok. Se ele não quisesse, ele fala, não, isso eu não quero assim. Ele me corrigiria, eu teria que achar uma outra coisa. Mas se você não lê, se você não sabe verbo, se você não sabe vírgula, se você não sabe... Porque hoje o povo não lê. É. E se você não lê, você não sabe falar. Se você não lê, você não sabe. Ninguém vai te criar. Então esteja preparado. Sim, Não tem prepare-se. espaço para amadorismo. Não. O povo que está chegando já chega cada vez mais preparado. Para o pessoal do musical, a minha praia não é o musical da Broadway, né? Eu fiz só um musical, que foi o Fantasma da Ópera. Na primeira montagem, que a gente ficou 2 anos em cartaz, muitas apresentações, né? Foi incrível. Incrível. Eu mudei minha vida ali, porque eu estava trabalhando no Teatro Municipal de São Paulo com 1 ano como coralista contratado. Mas eu nunca quis ser coralista. Eu queria ser solista, né? Então eu começava a cantar e falar, menos, Saulo. Saulo, menos. Você tava... Aí veio eu estava na Bahia fazendo um trabalho, o maestro me ligou e falou, escuta, você nunca fez teste para musical? Eu falei, fiz. Você não gosta de musical? Eu falei, fiz. Eu falei, mas ó, eu audicionei pro Les Misérables, primeira montagem, pro Thénardier, que era aquele dono do boteco lá, né? Os dois sujos, Monsieur Thénardier e Madame Thénardier. Fiz a audição, fui até o fim, fui apresentado pro gringo e não me chamaram para nada, nem pro ensemble, nem para nada. Aí eu falei, mas quando eu assisti, o Adriano de Sidney, um amigo meu, um grande ator, quando ele fez, eu falei, eu não ia saber fazer isso. Eu não ia aguentar. Você viu o que eles estavam esperando. E eu não ia aguentar fazer o que ele fazia vocalmente, eu não tinha técnica para aquilo. Era uma outra voz, uma coisa, e fazer muitas vezes por semana, eu falei, tudo Imagina, bem, né? já entendi, mas eu falei, mas eu podia cantar no ensemble. Sim. Podia ter um trabalho? Não. Aí eu fiz a audição pro pai da Bela na primeira montagem. A mesma coisa. Morrisse, já era mais velho, não dançava, né? Era uma voz um pouco mais cansada, foi até o final, tirar foto, falar com a pessoa e tal. No final das contas, contrataram um outro ator. Aí eu falei, não é pra mim. Falei pro ele assim, não é pra mim. Aí na época ele falou, você tem um Fá grave? Uma nota, né? Eu falei, tenho. Falei, então vem aqui agora. Eu falei, querido, eu tô na Bahia. Eu tô num evento na Bahia, eu volto domingo. Falei, volta direto pra cá, fui de Malicuia pra lá, cantei uma área e entrei. Na segunda-feira eu recomeçava o meu trabalho no Coral Paulistano. Foi lá que eu me propus e falei assim, olha, eu vou ficar aqui, tem 40 dias de ensaio, quando voltar eu pago a multa que eu precisar pagar para o teatro, que eram contratos avulsos na época, né? Eu pago uma multa, e se a minha voz render menos no Teatro Municipal, eu priorizo o Teatro Municipal. Por uma questão administrativa, resolveram romper esse contrato na época. E eu fiquei 2 anos no Fantasma da Ópera. Adorei o universo, adorei. Né? Quando estava acabando 2 anos, eu falei, meu Deus, e agora? Né? Filho, né? Como é que faz? Casa, empregada. Aí uma grande diretora musical, diretora de teatro, escritora, pessoas, né? Minha amiga que fazia parte do elenco, Ana Toledo, falou para mim uma frase que mudou minha vida. Falou, Saulo, fora do Teatro Abril, naquela época era o Teatro Abril, hoje é o Teatro Renault. Fora do Teatro Abril, só tem o mundo inteiro. Uau! Porque você está acostumado àquilo, meu Deus, né? Só tem o mundo inteiro. Eu falei, é verdade. Saí de lá, comecei a dar aula de canto, comecei a fazer mais eventos, e tem momentos de deserto? Tem. Mas nunca me faltou nada. Apertou, né? Tem hora que você põe água no feijão.
Tem hora que tem sempre um anjo que aparece na sua vida e fala, olha, Apareceu trouxe uma caixa de leite. Eu sempre tive muitos anjos que pintaram na minha vida. Né? Negociar, por exemplo, com empresa que eu estava alugando apartamento, fiquei tipo 6 meses sem poder pagar. E a mulher aguentou. Quem faz isso? Segurou a onda, aí depois cumpri tudo certinho e tal. Mas eu nunca me arrependi. E nunca mais tentei voltar para o coral. Acho fantástico, fundamental para o meu trabalho, para a ópera, ter um ensemble, um coral incrível, porque faz toda a diferença e a ópera acontece ou não se não tem o coral. Sim. Entendeu? Simplesmente não acontece. Tem pedaços que não dá para você não ter o coro. Mas não é a minha. Não é a minha. O que é preciso? Você já falou já sobre a dublador, né? Essa imagem, né? Quais os desafios que você coloca aí nesse projeto, além desse que você falou, sobre para você superar nessa indústria aí do entretenimento, das emoções e da direção de arte? O que você colocaria como os principais desafios aí para esse? Não se tornar repetitivo. Porque sai um jeito de cantar, um arranjo. Não fazer mais do mesmo. Exatamente. Você está sempre renovando. Estou sempre cercado de grandes profissionais que eu falo a minha loucura. Olha, eu quero que o cara faça isso, com aquilo, não sei o que lá, sabe, Siri com Todd. O cara fala, se colocar um pouquinho de cardamomo vai ficar bom. Eu sempre tenho uns profissionais incríveis e loucos que topam as minhas aventuras. Então sempre tá com pessoas diferentes, pessoas novas que vão... Você tem aquele pessoal sempre que é a linha, a espinha dorsal, mas sempre trazer coisa nova, sempre novidade. Sempre. Porque aí vem da direção também, né? Às vezes a direção quer uma coisa simples e você vai fazer aquilo. Então a pessoa quer aquilo, ela tem verba para aquilo, que para a empresa naquele momento é aquilo que ela quer, ali, e você vai fazer aquilo. Não dá para você, como eu te disse, você não é o sonho dela, a visão dela para a empresa. Não é o meu show. Né? Então, isso também você fala assim, porque eu quero que venha uma pessoa sozinha e cante aqui o hino nacional. Aí eu poderia fazer um grande coral com cordas, com... Já começa... Não, ok, é uma voz só, é isso. Show. Entendeu? Mas você vê uma diretora e fala assim, Saulo, eu tenho uma grande amiga, diretora, chama Leda. Ela fala assim, eu queria... Outro dia a gente fez um mashup e ela falou, queria que fosse uma música assim, assim, assado, e que a cantora gritasse logo. Eu falei, ok. E a gente conseguiu. Né? Então é você saber traduzir um pensamento, né? Você recebe aquele pensamento, aquele pedido, como você falou dos 3 Cs, né? Você capta, converte e canaliza. É a minha vida como um evento. É isso, né? Verdade, exatamente isso. Verdade. Canalizar para que a entrega seja na excelência. Recebi, o que eu faço com isso? Como que eu interiorizo isso, né? Essa energia, porque é uma energia, né? Sim. E uma expectativa também do que eu estou pagando, né? Do que eu estou trazendo para você, que eu quero isso de entrega e converter isso em algo que seja emocionante, que marque as pessoas, as empresas, e também que ela vai te chamar depois de volta, né? Sim. Porque ela fala, mas para isso você tem que ter time. Verdade. E o time não são os cantores, o primeiro time. O primeiro time é o cérebro. Uau. Né? Eu tenho uma parceira de vida, que é a Roseli Fiorelli, que você conheceu. Sim, e ela é firme, né? Firme, sabe? Brava. Não dá mole pra ninguém. Imagina. Mas muito competente. Muito, né? Ela tá sempre ali, né? Ele tá sempre ali com as loucuras que eu faço. Eu tive um projeto que chamava GC Singers, com outro sócio. Que eram garçons cantores, mas a gente queria fazer garçom cantor gourmet. Com coreografia, com músicas diferentes, não sair cantando andança, sabe? Tipo assim, vamos lá, você me leva, amor. Não queria isso, queria sempre coisas diferentes. E do nada ela topou, do nada não, no amor ela topou, e toda semana ela saía do Morumbi, onde ela mora, para vir ensaiar a coreografia e criar a coreografia na academia que você foi, que é Steps. Sim, sim. Aí você fala, deu dinheiro? Não. Se você for colocar
Era amor. Se eu colocar na balança o quanto teve de investimento, suor, lágrima, com o quanto teve de rendimento, não era. Era um trabalho que uma coreógrafa com o histórico dela, eu não conseguiria pagar de jeito nenhum. Sim. Eu trabalho com vários profissionais, né? A Roseli trabalha muito mais anos, mas eu trabalho com vários diretores, diretoras de evento, vários coreógrafos e coreógrafas, né? Às vezes a pessoa fala, quero que você faça... Olha, eu gosto desse artista aqui. Às vezes não é o meu predileto, mas é o predileto da direção da coisa. Eu falei, vamos nessa. Você tem que ter isso, não adianta você falar... Fazer esse limão é uma limonada, né? Exatamente. Né? A pessoa me fala, eu quero esse cara aqui que toca, sei lá, vou falar um instrumento, toca harpa. A minha vizinha, que eu gosto muito, que desde sempre toca harpa, eu tenho um harpista do municipal na mão. Mas se eu não chamar a vizinha... Não vai dar certo. Né? E o harpista que veio do municipal der qualquer pepino, eu falo, sabia. Tá vendo? Então, é esse... Lembra do negócio que você falou do ego? Sim. Como diretor também. Você tem que trabalhar isso. Você tem que estar atento ao que o cliente está te pedindo, ao que a direção está te pedindo, e entregar o melhor para que ela fique feliz. Sim. Porque se você não deixa a direção do evento feliz, o contratante dificilmente vai te enxergar. Sim. Porque bate na agência. Aí se a pessoa fala assim, eu queria trabalhar com o Saulo, eu falo, tentei contato, mas ele não tem a agenda. E você nunca vai saber que ia ter aquele evento ou não. Verdade. Já era. Perdeu, foi para outro. Perdeu. Agora a gente tá chegando, né? Agora se fosse o Jô Soares, o pessoal ia falar, né? Tá chegando a hora do Lasca o Bambu aqui, Borel. Você vê como passa rápido, né? E o Lasca o Bambu a gente coloca aqui, obviamente, com carinho, né? Mas a gente coloca algumas coisas rápidas. Eu vou jogar pra você e você me fala o que você sente, o que você fala. Possivelmente já te chamaram muito de louco em algum evento. Não, você é louco fazer isso. Eu falo muito que... eu não, né? O Einstein falou que você é louco se você não tiver resultados, né? Se você tiver resultados, você é gênio. Já te chamaram muito de louco? Não. Não? De grosso. De grosso. Direto, né? Você nunca é grosso. Mas eu não sou grosso. Mas às vezes a pessoa entende... Você que é sensível demais. Né? Você fala, não, isso aqui não vai dar certo. Aí a pessoa, nossa, fica triste, fica bravo. Fica magoadinho. Aí você tem que fazer todo um outro caminho, dar a volta lá na Paulista para chegar aqui de novo nesse estúdio com um chocolatinho da Copenhague. E falar, olha, você não é bem assim. Hoje, né? Legal. Inteligência artificial versus dublagem real humana. Eu sei que você tem até tem um texto, né, que tem vários dubladores falando. Sim. Eu até gostaria que você pode falar à vontade aí, mas o que é um versus o outro aí para você? A tecnologia chegando, não adianta você ficar brigando com ela. Não tem jeito. Né? Muito antigamente, as dublagens eram feitas com todo mundo no estúdio, o texto e o povo era ali, e cortava aquele... Hoje, eu faço dueto, cantando ou falando, e eu nunca encontro ninguém está comigo no aquário. Verdade. Você falou até da dublagem de desenho, acho que que você nem vê o desenho, né? Não, isso do game. Do game. Né? O desenho você ainda disso, vê. Borel? Você vai fazer a dublagem, você nem vê o negócio. Como que você faz isso? É impressionante, né? Pela onda do gráfico da voz, né? O cara tipo gravou... essas ondinhas. Ele gravou. Ele falou assim, good morning. Quando você grava, fez um... Né? Aí você vai ter que fazer caber naquele dia, bom dia. Naquele gráfico, bom dia. E né? naquele tempinho também. Exatamente, é naquele tamanho. Não é... Então, às vezes o cara fala muito rápido, o cara fala mais coisas que em português você teria que colocar mais palavras, o diretor ajuda, você tem que fazer uma adaptação para caber naquela onda. Entendeu? Aquele tamanho daquela onda. No game é assim. Que legal. No game é basicamente assim. No minissérie, desenho, não, você olha a boca, né? Você tem um tempo, um reloginho fica correndo, que você fala, tem que entrar aqui no 17:43, que ele abre a boca, né? Mas aí, às vezes, você entrou no 44, o técnico pode dar um totó e vai pra frente e acaba ajustando. Mas tem que ter um tanto da boca que abre e fecha. Não adianta você ficar só olhando o texto
e não vê como que o cara tá falando. E nessa questão da dublagem... Então, agora tá chegando essa inteligência artificial, né? Existe um movimento muito grande agora da gente proteger os profissionais. Sim. Porque senão tudo vira máquina. É. E virando máquina, não é que o cara que fez em inglês ele vai ganhar por tudo que vai rodar no mundo. Não. O cara fez em inglês lá e os caras vão aproveitando em francês, em russo, o cara não vai ganhar mais nada. Vai ganhar miséria. Então, além de financeiramente não ser interessante para o dublador original, o que eles estão fazendo, o que está ameaçando fazer, é que o cara grava a sua voz, tem umas características de timbre e tudo, e ele monta você falando sem você ganhar. Aí não dá, né? Então. Não, aí não dá. Isso que é uma loucura, uma inteligência artificial. Hoje você pode fazer muita coisa já com inteligência artificial que pode ser interessante. Por exemplo, um discurso. Você vai lá, tem um programa, você fala, eu quero falar sobre isso, quero falar sobre aquilo, quero falar, quero elogiar o fulano, quero agradecer pelo fulano e tal. O computador faz... Monta e sai um texto para você. E que às vezes você pode pegar aquilo e... usar como base. Usar né? como base para você humanizar a história. Sim, não ficar um negócio... Agora, uma coisa é o cara pegar a minha voz, que a gente está falando aqui, gravou como eu falo, como eu canto, tal, e aí põe e já era. Acabou a profissão de muita gente. Fria. A máquina não está preparada para todas as emoções que um ser humano pode fazer. Não, isso né? é terrível, e terminar uma não. profissão. Então, eu ainda sou absolutamente contra a inteligência artificial na dublagem. Como que é o texto que você estava falando? Eu vi um post de você falando sobre isso. Eu quero a dublagem viva. Eu quero a dublagem viva. Então, queira sempre a dublagem viva, porque tem que ter emoção. Sim. Né? Nunca vai trazer essa emoção. Pode artificializar essa emoção, mas nunca vai trazer emoção. Por exemplo, o que você está falando chega a ser um absurdo até, né? Pegar um cara, por exemplo, que o que fez o Wolverine, né? Ele faleceu, né? Um cara que tem uma voz incrível. E você pegar e colocar ele, consigo ouvir a voz aqui, tão marcante, né? Pegar a voz dele, copiar e fazer. Pô, o cara já morreu. E a família não vai ganhar nada com isso? Né? Tem os direitos autorais da voz do cara, que é a base dessa construção. Então, concordo totalmente com você. Teve um comercial que foi complicado quando fez a Elis cantando um dueto com a Maria Rita, né? Fizeram. Pegaram. Fizeram a Elis com a Maria Rita numa Kombi e ela num carro, né? A Elis cantando e a Maria Rita da nova cantando. Kombi, eu acho que foi. Foi artificial. Deu muito o que falar, porque colocaram ela como imagem artificial, a Elis. Isso, entendeu? Ela, com uma coisa que ela já tinha cantado, claro. Sim. E deu muito o que falar, né? Pô, eu acho que é isso mesmo, tem que levantar e gritar. Senão, se você deixar... Já era. Ninguém falar nada, passou. Sim. É o famoso SPP, né? Se passar, e é uma cadeia de trabalho muito grande. As pessoas acham que é o técnico, o diretor e o dublador. Imagina. Tem o tradutor, tem o cara que faz a versão. Tem a galera o cara do estúdio. Tudo. É uma galera enorme no estúdio. E o estúdio é um estúdio específico, né? Exatamente. Tem que ter regra pra caramba, negócio de som, de qualidade. Tudo, a qualidade, o tipo de microfone. Não pode ter celular, não pode ter o quê? Nada, tem um monte de coisa, nada. Né? Eu já vi isso aí, é incrível. Tem que ter umas regras... É porque tem gente, o ser humano... ele gosta, né, da contravenção, né? Então ele vai lá e fala assim, Saulo, você assinou um contrato de confidencialidade, você não pode falar que você está fazendo Mufasa. Vai outro Mocorongo e faz o Saulo com Mufasa no fundo, fala assim, em breve novidades. E faz, né? E faz. Por isso que, por causa dessas pessoas que tem que ter assim... que se filmavam cantando, tal, que colocam os spoilers, que acabou... a regra ficando muito rígida. Eu sou a favor dessa regra rígida mesmo. Também apesar, acho que tem que ter, eu nunca consegui fazer um take no estúdio, eu dublando. Assim, antes de ter a regra mais rígida. Né, não dava. Mesmo que fosse assim, porque quando é a primeira dublagem, a imagem não está totalmente liberada muitas vezes. Sim. Vem uma tarja dizendo para você, não é o filme finalizado. Tá tudo meio... Normalmente está tudo normal. Tá tudo perfeito. Mas dependendo do produto, tem alguma marca para segurar a onda. Que tem toda a expectativa da publicação. Eu fiz uma dublagem, agora eu me esqueci de qual era,
que assim, só tinha o meu personagem. Então, o meu personagem podia estar discutindo com alguém, você só tinha o rosto do meu personagem falando. Os caras Não tinha o resto. tinham um programa que escondia todo mundo. Eu achei fantástico. Pra ter o sigilo da coisa. Exatamente. Andar em grupo ou sozinho? Grupo. Em grupo, sempre. Não sempre, que às vezes enche o saco, né? Mas eu sou um pisciano que gosta de andar em grupo, mas também gosto do meu momento. Tá. O rei do show é você. O que você falaria no rei do show E é você? agora? Obrigado, Lu. O rei do show sou eu. Eu diria o dono do show sou eu. O dono do show. Porque eu que vou fazer o meu espetáculo. O que eu quero dizer, não especificamente cantando, Uhum. né? Na vida, Na vida. qual o legado que eu quero deixar. O dono do show. Assumir esse protagonismo. Exatamente, Né? assumir esse protagonismo. Ninguém vai cuidar do show, do teu show por você. Você tem que assumir esse protagonismo, senão alguém vai tomar conta dele pra você, né? Você vai acabar, alguém vai definir pra você a sua rota, né? Você passou por várias rotas, né? Sim. E você acabou indo sempre seguindo seu coração, mesmo. Eu demorei muito para seguir meu coração, porque eu fui criado de uma forma de honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra que teu Deus te dá. Então eu achava quando meu pai falava assim, não, você não vai fazer, você não vai conseguir, você Eu não não vai... tô desonrando ele. Não, ele sabe o melhor para mim. Ah, E às vezes não, as pessoas erram. Ele queria o melhor para mim, sempre quis. mas- Sempre fez o melhor para mim e a minha base toda foi ele que me deu. Mas às vezes tem uma hora que você tem que falar, não, não é isso que eu quero, não sou eu. Se você não tem nenhum sonho, se você não tem nenhum desejo, aí tudo bem, vai na onda do seu pai e da sua mãe, porque eles têm mais experiência. sim. Agora, se você já tem um sonho como eu tinha, eu sabia o que eu queria ser. Só não tava colocando em prática. Eu só não conseguia, né? Porque eu não tinha... Para fazer um curso eu dependeria de dinheiro de gasolina, de carro, sim. tudo, para comprar uma partitura, dependeria. Então não era uma coisa que eu poderia bancar. A hora que eu resolvi bancar, falei, não, é isso que eu quero, agora eu vou. Pra criar asa e voar. É. Quais são as chaves importantes e fundamentais para o sucesso nesse meio? Ou pode falar no geral, assim, na sua visão na vida? Como eu te falei lá no começo, eu gosto de uma hashtag que eu uso sempre, o amor é a chave. O amor é a chave. E eu gosto de... Talvez você tenha ouvido isso antes da gente fazer parte do teu show. Sim. A vida é feita de nunca mais. Ah, sim. Aquele momento, você aproveite ao máximo. Porque mesmo que tenha uma segunda resta, um segundo show, nunca mais vai ser o mesmo. Então entrega o máximo, se empenhe, entrega, não fica... porque esse não é meu show, mas quando eu fizer meu show, aí sim eu vou... Né? E se não chegar o teu show? E se não chegar o dia que você vai fazer a sua apresentação do jeito que você quer? Ou Sim. você ficou perdendo tempo miguelando, podendo crescer, podendo emocionar pessoas, podendo transformar vidas, transformar a sua vida... Porque você ficou sempre esperando aquele momento que você fica pulando corda, né? Sempre esperando. Mas Sempre esperando para você. Não, aí eu vou me dedicar. Aí eu vou fazer. Não, querido, se dedica agora, porque isso vai abrir portas. Exato. Com certeza, de energia, de tudo. De cabeça, de mente, né? Essa é a frase, isso que eu ia perguntar. A vida é feita nunca mais. Você já matou aqui. Para quem o Saulo Javan tira o chapéu? Na vida profissional, na artística... E pra quem você não tira o chapéu. Ah, meu. Provocativa. Pode ser mais de uma pessoa? Pode. Aqui o show. Então você... Ixi, eu tenho algumas Mas eu pessoas. quero por que você tira o chapéu. Você não tira. Eu tiro o chapéu para um cara que era carregador de caixa de fio. E quando ele se foi, ele era dono de uma transportadora. Uau.
com quarto ano primário. Tem que tirar o chapéu. Por mais que possa ter na minha história aquelas coisas de pai e filho, discordância, mas eu tiro o chapéu, porque ele teve uma fibra que eu não tenho. Qual que era o nome completo? Afonso com 2 Fs e Ervolino Neto. Afonso com 2 Fs. Com 2 Fs. E Afonso e Ervolino Neto. Italianaço. Italianaço. Pra esse cara eu tiro o chapéu. Legal. Aí eu tiro o chapéu pra minha irmã e eu vou ficar, como um bom pisciano, já tô com um nó. Já? Eu tiro o chapéu, como eu te falei, pra minha irmã, Você compõe. que na trajetória dela aqui, com 18 anos, quando ela enfrentou o mal de Hodgkin, ela já era formada em prótese dentária. Depois ela fez faculdade de gastronomia, pós em eventos, hoje faz psicologia, é uma pessoa com uma mente incrível, um coração incrível, que eu sei que eu posso contar com ela a qualquer momento, para qualquer perrengue. Ela tem muita coisa, eu fico observando, falando, não é possível, ela sempre tem umas tiradas. Sempre tem umas chaves, umas coisas que ela tira ali. O povo tira o sarro dela e fala assim, Ana, a cristã. Porque no meio de um turbilhão ela vai e faz pum, o que deveria ser. Porque às vezes a gente quer ser ruim, né? Tem uma A gente maldade. sabe que. Né, a gente quer ser, mas eu quero falar mal. Eu quero reclamar. E a pessoa chega e faz tum, e acaba com a graça, né? Eu tiro o chapéu pra ela. E agora, pela primeira vez, eu vou tirar chapéu. Isso é capaz de me dar uma briga. Porque tem várias pessoas que eu deveria É igual o tirar pedaço chapéu. do bolo. Primeiro É. pedaço. Pra Nossa, quem você falou. Você não tem ideia que assunto você tocou. Tenho mais 2 chapéus para tirar. Eu tô sendo muito bairrista, eu sei. Eu tiro o chapéu para um cara que é um samurai, que é um lutador e um vencedor, que é o meu marido, Vinícius Alencar. Que eu aprendo muito Ele é com ele. samurai mesmo, né? É, ele é foda. Não podia falar essa palavra. Não, pode falar o que você quiser. Ele é um espírito, uma luz, assim, transformou minha vida há 13 anos já, e eu tiro o chapéu, porque é um guerreiro. E foi ele que me resgatou. Um dia eu te conto do Covid. Foi ele que junto com muita oração, tudo, foi ele que me... Você teve problema com o Covid? Fui internado 15 dias na UTI. Eu também. Olha. E eu quase bati as botas mesmo. Eu também. E a primeira semana, eu vou falar a verdade, pra quem tá ouvindo, eu tava falando assim, se eu morrer, ninguém vai falar nada, porque o Covid tá matando mesmo. Então, eu de verdade, por tudo que passou, aquela história da minha filha também, que teve o Hodgkin, né? E todo que foi pesado, ainda tem umas marcas no coração ainda, né? Que ficam, né? Eu falei, cara, quer saber? Aí eu meio que entreguei a paçoca mesmo. E daí eu sei que a Sara tava comigo, né? Minha esposa hoje tava lá, ela viu várias coisas, vários vultos, coisas pesadas mesmo. E aí na segunda semana tinha muita gente rezando assim pra mim. Engraçado, né? Porque tinha tipo 40 pessoas. Criaram grupo mesmo, 60 mesmo, coisa. Depois me falaram, 28 aqui, daí eu falei, nossa, sabia que esse tanto de gente gostava de mim, não? Né? Daí eu comecei a puxar energia igual eu puxei pra minha filha pra curar ela. Puxar mesmo, puxar com a mão. Né? Que jogava pra mim assim, pá, sou mestre em reiki e tal, né? E comecei a puxar. E eu falei, vou sair do hospital na quinta-feira. Eu saí na sexta de manhã. Era pra fazer 2 fisioterapias, eu fazia 4. 3. Era pra fazer 3, eu fazia 4. Era pra fazer 5, eu fazia 6. Eu fazia sempre o mais, né? Mas quase fui pra bater as botas também. Eu fui internado. Eu fiquei internado e eu tava bem em paz. Eu não tava com nenhum medo da morte. Tava tranquilo. Tava tranquilo. Eu não pensei na morte na hora. Eu pensei, pô, eu vou fazer tudo o que estão me mandando. Eu tive uma Covid eu sou um gordo genuíno, né? Eu tive uma Covid que eu não perdi apetite, não perdi o olfato. Eu comia, eu sentia o sabor, gordo mesmo, sabe? Continuou até na comendo Covid. normal. E eu comia tudo, mesmo eu não tinha paladar, não tinha apetite. Não tinha apetite. Mas eu comia tudo, falei, isso vai precisar me Você fortalecer. seguia a ordem direitinho. E eu fazendo exercício, fazendo fisioterapia e tal. E aí chegou um dia, a enfermeira falou assim, pô,
Bom, seu Saulo, você vai ter que ir pra UTI. Eu falei, como assim? Eu falei, eu vou ser entubado? Não, fica calmo, é pro seu conforto. Aí você já não tá ouvindo mais nada. Por mais que a pessoa fale assim, imagina, Falou o texto. né? Eu falei, eu preciso me despedir do meu marido, da minha família, do meu filho. Não, fica tranquilo, tal. Não tem vaga hoje, tem amanhã. Quer dizer, foi a pior tortura. Eu já estava num quarto falando, eu precisava estar na UTI, quer dizer que eu tô ruim. Eu tô lascado, eu tô esperando aqui. Tô esperando uma vaga. Não, fica tranquilo, tal. Ai. E aí entra o Vini, que eu tirei o chapéu. A minha família cristã e muitos amigos e muita gente amada, muita gente intercedendo por mim. E eu acredito muito nisso. Sim, sim. Né? Energia. Né? Muito, muito no poder da oração mesmo, né? E é verdadeira, né? Sim. Mas teve uma participação especial que o Vini fazia na época Kembo, que é a arte da espada samurai. Ah, tá. Eu já vi foto dele. Sim. Muito legal, né? E um dia ele também teve Covid, e ele teve uma mudança de faixa. E quando, no ritual deles, no treino, quando termina, eles espargem a energia para o universo. Eles jogam energia para o universo. Tipo um ki que você manda essa energia e... Eu não sei como que você vai chamar isso, mas eles têm isso de... Eles estão em roda, e estão fortalecidos, e querem transformar o universo, o bairro... Estão empoderados lá com a espada e tal. Isso. Nessa transformação ele mentalmente falou assim, eu preciso pedir licença porque eu quero levar essa energia para o Saulo. Que louco. Ele invadiu o hospital, e foi uma série de aventuras, invadiu um lugar, subiu não sei quantos andares, desceu no outro, pôde outro, subiu não sei quantos andares, tal, todo com máscara, e com Covid. Daqui a pouco eu estou dormindo e eu sinto uma mão no meu pé, assim. Não se assusta. Eu olhei assim, era o Vini, no meu quarto. Proibido de entrar. Falei, eu vim aqui trazer para você, parará. Cara, eu senti... Sabe o ressuscitador? Fazer... Uau. Antes de ir para a UTI. Que foi quando eu avisei que eu ia para a UTI. E depois, quando eu estava na UTI, a mesma coisa. Daí a pouco eu sinto... Vim aqui. Quando eu estava na UTI, que eu comecei a piorar, antes de melhorar, a sensação que eu tinha é que eu estava numa piscina, eu estava... Flutuando. Descendo, mas calmamente. Sabe quando você fica com aquele tum no ouvido? Não estava nervoso, não estava angustiado, estava confiando em Deus, tinha tido a oportunidade de falar com minha família, estava todo mundo em oração, ainda conseguia falar. E aí foi como, junto com toda a oração e intercessão de toda a família, eu voltei, né? Então eu sou muito grato a esse... Foi antes da gente se conhecer. Foi. Sou muito grato por isso. Top. E a última pessoa que eu vou tirar o chapéu hoje é pro meu filho. Eu tava na expectativa. Se você não falasse dele aqui, eu ia ficar... Ele começou a cantar profissionalmente comigo. Do zero. Sabe, bem franguinho. Sabe, nervoso, tremendo, como eu contei aquela história do primeiro dueto, tremendo e tal. E esse final de semana eu tive a oportunidade de sexta-feira ouvi-lo como Elvis Presley, no sábado como Embalos de Sábado à Noite, no domingo como Fera na Bela e a Fera. E com textos, com coreografias, com postura vocal bastante diferente. Então, sabe quando você fica feliz? E o Elvis é ele ali o tempo todo com o Fábio, né? Ele e o Fábio. Não é tipo uma passagem, né? Não. E quando o Elvis entrar em turnê, o Fábio já está em outro musical, ele vai fazer o show inteiro sozinho. É uma grande responsabilidade. É puxado também, né? Puxado. Vocalmente falando. Então eu fiquei muito feliz porque, olha, eu peguei no pé desse menino. Briguei, não dei mole. Briguei, da gente ficar brigado sem se falar, né? Aquela coisa italiana, exigência, né? A exigência da vida, a exigência da postura da vida. Ele é um homem
doce. Ele é um homem divertido. Ele é divertido. Eles são, né? Os meninos todos. São. Mas os outros não interessam. Vou falar do meu filho. Ele é um homem doce, é um homem divertido, é um homem lindo. Ele tem uma namorada incrível, a Alessandra, que deu uma paz para ele, assim, sabe? Ele tá navegando, sabe? Tá flanando, tá fluindo, né? Pois um encontro meio drástico com uma última pessoa que fez muito mal para a vida. Uhum. Ele tá fluindo e tá, sabe? O que eu gostei e ao mesmo tempo me deu muito ciúme, como um bom pisciano, eu não soube que ele ia fazer a audição pro Elvis. Ah, não? Não. Ele falou, fez a- ele chegou pra mim e falou assim, peguei o Elvis. Eu falei, como assim? Você nem tá sabendo? Ele era, a princípio, não ia ser nem o Elvis. Daí a pouco ele falou, não, sou o Elvis. Aí eu fui assistir o ensaio geral dele, aberto, eu saí fedido do ensaio geral. Como Suando. pai, sabendo da dificuldade técnica, das Sim. letras, tudo em inglês, Da responsabilidade, da né? responsabilidade. E sabe quando eu chorava, mas não conseguia nem chorar direito. Eu tava tão acabado, parecia que eu tinha encantado. E aí eu fui assistir depois de um tempo agora, ele já dono do papel, né? Porque você já assumiu aquela... Ele tá sabe todas as dominando. manhas, todas as piadas, ele fazendo a fera, Já cantando. testou, Eu falei, né? cara, tiro o chapéu pra você, carinha. Desejo que você voe cada vez mais alto, cada vez mais longe, mas nunca esqueça o ninho, que é o papai aqui. Ah, que lindo, né? Mas tira o chapéu. Que lindo. E pra quem você não tira o chapéu? Teve uma certa pessoa que fez um certo manifesto domingo, Ah, sim. eu não tiro o chapéu. Não tira o chapéu. Mas Nem pagando. nem encosto no chapéu. Nem encosta no chapéu. Como artista, como profissional, eu sempre fui muito iluminado. Eu não tenho ninguém que eu possa dizer Não tem, assim, uma... não. Mesmo as pessoas que eu tive desencontros Serviram pra alguma coisa. serviram para alguma coisa e depois eu já reencontrei, sabe? Você acredita Ok. muito em Romanos 8, 28? Que essa questão de todas as coisas cooperam para o bem? Como? Acredito. Acredito piamente. Mesmo aquelas coisas que não são muito boas, né? Que acontecem com a gente. Naquele momento você não enxerga, né? Sim. Tá. E o que o Saulo, pra gente quase finalizar, o que o Saulo falaria pro Saulo de 5 anos de idade? Saulo Javan de hoje. Falaria pro Saulo pequenininho, de 5 anos de idade. Se encontrasse ele aqui na sua frente. Vai ser puxado, mas vai dar tudo certo. Vai ser puxado, vai dar tudo certo. Porque foi puxado. Até chegar onde eu estou hoje e que eu pretendo chegar, porque eu não sei. Sim, Não sei onde eu vou conseguir chegar. tenha fé. Vai Mas com para um cara que começou depois de velho, desacreditado pelos profissionais que iam ser responsáveis por formar aquele artista, né? Forjar aquele artista. Foi difícil ter foram 2 testes seguidos, assim, um na escola municipal e depois na ULM, que eu fui gongado de cara. E nós não nos interessamos pela tua voz. É assim, é como, né? Hoje eu posso dizer que eu participei da Companhia Brasileira de Ópera, viajando o Brasil inteiro cantando. Eu já cantei com a USESP na Sala São Paulo e gravei um CD com a USESP. Que legal. Já cantei em praticamente todos os estados do Brasil. E estou em constante transformação. Tenho pessoas do meu lado, Acredita tenho o que meu tá sempre manager. um aprendiz, né? Sim, tenho o meu manager que acredita em mim até hoje e me ajuda a transformar minha voz, que é o Vitor Filomeno, e com quem eu sou muito grato. Ixi, se eu começar a falar, Tem uma tem lista. um outro hein? mestre, Marcelo Ferreira, que não tem dó de falar quando você está fazendo bobagem. Não é nada disso. Essas pessoas são ótimas na vida, né? São ótimas. Tem que São saber ótimas. absorver isso, né? Sim. A gente vai encerrando por aqui, Saulão. Não tem nem o que falar, dá pra ficar horas falando com Adorei. você. É fantástico o que você trouxe de conteúdo, de história. É apaixonante. Saulo é uma pessoa sensacional.
assistam o Saulo, acompanhem o Saulo All Music. Saulão, deixar você falar suas redes sociais, recado, quem quiser contatar, tudo, fica à vontade. Se quiser deixar um recadinho também para a câmera, eu acho que é legal deixar uma mensagem. E seus contatos, fica à vontade. Bom, vocês podem me achar nas redes sociais como Saulo Javan com N, Javan de navio. E lá é mais fácil me achar às vezes pelo nome ou pela All Music, ALL Music Produções. Também dá para achar no Instagram ou no Facebook. E eu vou ter o maior prazer em transformar o teu sonho em realidade. O que eu poderia deixar para vocês de mensagem? Não acreditem nas pessoas que te colocam limites. Acredite em você, mas faça a lição de casa. Não é fácil, mas é possível. Sensacional, sensacional. A gente vai ficando por aqui, Saulo. O Didcast vai ficando por aqui hoje. A gente tem mais episódios por aí. Foi sensacional. Obrigado, sou apaixonado querido. por você. Você é maravilhoso. Obrigado pela sua presença. Pelo convite. Depois quero convidar a sua irmã também. Tem história Por muito favor, boa aí. você vai Quero adorar, falar minha com irmã. ela. Borelzeira, brigadão. E a gente vai encerrando o Didcast por aqui. A gente volta com mais Didcast por aí. Maravilha. Obrigado, Sucesso, Saulo. querido. Obrigado.